Falando de um tema que divide o país, divide aquela casa, anistia, presidente, é um assunto que vai e vem. O senhor acha que tem condições de se passar algum tipo de anistia no Congresso? E o Supremo tem alguma razão quando ele diz de antemão que seria inconstitucional? Não, eu acho o seguinte, eu já dei palpite em outra ocasião, quando me perguntaram sobre a anistia, eu disse, olha, os poderes estão muito conflagrados, há muita disputa entre os órgãos do poder. Nesse caso, o ideal dos ideais seria que o próprio Supremo Tribunal Federal, vou usar um neologismo, redosagem as penas, fizesse uma nova chamada dosimetria das penas. Porque a queixa não é da punição, porque a punição era inevitável, houve os mais variados fatos que levaram à punição. O que se discute é o montante da pena. E eu confesso que, quando dei essa entrevista, muitas pessoas estão presas há mais de 1 ano, 2 anos, primeiro ponto. Segundo ponto, pelo sistema normativo nacional, quando alguém cumpre 1/6 da pena, se tiver bom comportamento, etc., já pode ser liberado. Terceiro ponto, também há sempre a possibilidade de livramentos condicionais, não é? Até de prisões de natureza domiciliar, é outra coisa do sistema. Então, eu acho que se aqueles integrantes do chamado 8 de janeiro, que foram apenados ou estão sendo processados, se ingressassem com pedido no Supremo, eu tenho a impressão que o Supremo poderia resolver essa matéria. E, portanto, por que eu digo isso? Porque você evita um conflito. Você veja nos dias atuais, se vier a anistia, você acabou de dizer, se vier a anistia, vai haver um conflito com o Supremo, porque alguém vai levantar a tese da inconstitucionalidade. Claro. Conflito entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Será que com tanta conflitância existente no país, será que é preciso mais uma conflitância? E por isso eu disse, confesso até, que quando eu dei essa entrevista, um ministro Supremo me telefonou e disse, ô Temer, você está dando uma grande solução. Realmente o Supremo pode resolver este assunto. Eu estou insistindo nisso, tenho falado muito nisso. O senhor defende uma revisão entrar com uma revisional no Supremo? Sim. De quem foi condenado? Para diminuir as penas. Uma ação revisional. Diminuir as penas. Okay. Ou revisional, aí é preciso encontrar o caminho jurídico. Ou aqueles que já cumpriram 1/3 da pena, talvez pleitear a liberação, porque há no sistema normativo essa hipótese, né? Enfim, haverá vários meios de natureza jurídica que poderão ensejar uma manifestação do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, vocês sabem que o ideal dos ideais seria realmente fazer uma reunião formal, institucional, entre o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. E, se possível, chamar membros da oposição, porque daí você caminha para um pacto nacional para tirar aquilo que você diz. Uma situação dificílima, há certos momentos que você olha e diz qual é a saída. Não encontramos saída, não é verdade? Então, se houvesse esta conversa mais institucionalizada entre os órgãos do poder, eu acho que se poderia chegar a uma solução pacificadora. Essa é a impressão que eu tenho. Né? O senhor imagina, por exemplo, que seria possível, por exemplo, a quem foi agredido, como o ministro Alexandre foi, com esse negócio da lei Magnitsky, ele está frente a frente com quem defende o impeachment dele, não seria um desprestígio da institucionalidade do Supremo? O ministro Alexandre não é um ministro dele mesmo, ele é um ministro de uma corte constitucional de um país democrático, né? É a minha pergunta. Você veja, nessas hipóteses que eu estou levantando aqui, é claro que esta solução seria para pacificar o país. Não é para dizer, bom, vamos solucionar agora e agora vamos botar o impeachment do ministro tal, do ministro qual. Não é isso, não. É para colocar ordem na casa. Esta seria a ideia desta conversa institucional, não é? Que poderia levar, convenhamos, também devo reconhecer, uma coisa, tomo a liberdade dessa observação, uma coisa é o presidente do Brasil passar a mão no telefone e ligar para o Lula. Outra coisa é uma conjugação dos poderes que se conclui o seguinte, o presidente da República deve ligar para o presidente Donald Trump. Você percebe? Dá-lhe uma força extraordinária, dá uma unidade ao país que é indispensável nos dias atuais. Por isso que eu prego essas coisas, até às vezes
talvez um pouco ingenuamente, né? No Porque o deserto? país está tão radicalizado que essas minhas palavras podem revelar uma certa ingenuidade, né? Mas eu tenho, viu, absoluta convicção de que estas matérias são importantes. Se me permite, vocês se lembram do meu governo, né? Vocês acompanharam o meu governo. Eu tive uma oposição política ferocíssima e até uma posição institucional daqueles que quiseram me derrubar do governo. E não aconteceu nada. Tudo que fizeram caiu tudo por terra, né? Foi tudo imprestável. Mas eu jamais, você sabe que eu jamais lancei uma palavra agressiva, uma palavra belicosa, porque o agente público, de alguma maneira, é um exemplo para o povo, né? Os seus gestos, a sua conduta, a sua forma de dizer. Eu, naquele tempo, poderia dizer os maiores impropérios, né? Quando me diziam para perseguir certos... Não faltavam os que diziam, olha, como a imprensa vive de verbas, né? Tem as entidades tais e quais de comunicação que estão criticando muito você, tem que reduzir as verbas. Não faço isso, não. Não reduzo um centavo, né? E foi assim que eu levei para frente o governo. Por que um governo atual, que tem muito mais prestígio do que eu, não é? Não pode fazer uma coisa tão correta como essa que eu acabei de apontar. Né? O governo do senhor construiu maioria no Congresso. É uma coisa que esse governo tem muita dificuldade, seja pelo ambiente do país, ou seja por falha de articulação mesmo. Mas você sabe que eu dialogava muito, né? Primeiro que eu tinha saído do próprio Congresso. Eu presidei 3 vezes a casa, tinha bom relacionamento, né? Primeiro, o ministério do senhor era quase todo vindo do Congresso também, do Senado, da Câmara. Me apoiavam, eu tive o apoio do Congresso. Mas você vê, às vezes o diálogo é fundamental. Vou dar um exemplo aqui. Quando fiz a reforma trabalhista, você sabe que mexer em direito de trabalho é mexer em vespeiro. Mas vocês pensam que eu redigi um texto lá e mandei para o Congresso? Não. Eu disse ao Ronaldo Nogueira, que era ministro do Trabalho, olha aqui, você vai percorrer as centrais sindicais, as federações de indústria, comércio, serviço, e vamos formatar um projeto depois de ouvi-los. Nós levamos mais de 4 ou 5 meses para mandar um projeto para o Congresso Nacional. E quando mandei, eu já havia conversado com todos os setores da área trabalhista, patronal e de empregados, e havia convencido, ou pré-convencido a sociedade, e pré-convencido o Congresso. Eu fiz vários jantares lá no Alvorada, levando todos os deputados e senadores, e levava especialistas para falar da importância, no caso da reforma trabalhista, no caso da reforma da Previdência, no caso do teto de gastos. A Previdência quase passou se não fosse o mas episódio do Joesley, evidente, estava tudo pronto para passar.